Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora o 100º episódio do Diário Mágico. E olha, 100 episódios não é pra qualquer um, sobretudo pra gente que tem essa regularidade quinzenal. Então estamos aí há quase 5 anos entregando ininterruptamente episódios. Além do Diário Mágico, o nosso formato principal, a gente tem aí o Páginas Abertas, né, mensal, que a gente já tá com uns quase 50 episódios, e outros formatos como o Choque de Egregores, outros produtos que a gente vai entregar aí mais pra frente. Mas olha, 100 episódios não pode passar em branco, e por isso a gente elaborou uma brincadeira que é o Prêmio Diário Mágico, né? Que é basicamente um formulário de perguntas do Google, né? Que vai estar na descrição aí do episódio, dos próximos episódios. E que visa fazer um levantamento de quais são os episódios preferidos dos ouvintes ao longo dessas 5 temporadas, né? Então tem algumas perguntas lá, né? Todas as perguntas são de múltipla escolha para que as pessoas possam escolher e assinalar, né, um ou mais episódios que mais marcaram elas, né? Para falar pra gente qual que é o formato que elas mais gostam, para falar pra gente qual que foi o convidado que foi mais marcante, qual que foi a história, né, que surpreendeu, enfim. Esse formulário é uma forma da gente interagir com o projeto Diário Mágico, né? Dar feedbacks, né? Sugerir futuros temas, sugerir futuros convidados, enfim, é uma forma de a gente dialogar com vocês. E a ideia é que no último Páginas Abertas do ano, ou seja, no Páginas Rasuradas, que acontece, se não me engano, 20 de novembro, a gente vai fazer a revelação aí dos principais episódios votados, dos principais convidados, né? A gente vai trazer aí tanto o feedback dessa pesquisa, quanto algumas novidades para o ano que vem. E o nosso próximo Páginas Abertas é sobre ancestralidade. Vai ser um programa muito legal, muito importante. Ele vai falar um pouco, vai começar a introduzir um tema sobre limpezas emocionais. Se você tem relatos sobre ancestralidade, direta ou indireta, né, sobre as questões, né, não só de cultos familiares, né, mas de como que essa raiz da terra em que você nasceu, né, essa conexão com o passado, como que isso mobiliza sua prática espiritual, sua prática cultural, sua vivência e perspectiva, né, do mundo pessoalmente. Esses relatos eles vão ser muito bem-vindos. Vocês podem mandar pra gente no DDD 31 97537 5123 ou então no contato @diariomagico.com.br. Também esses links estão na descrição dos episódios, sempre, e eles vão ajudar a gente a fazer este que vai ser o 58º Páginas Abertas. E aí, em novembro, né, no mês seguinte, a gente tem ali, né, os Páginas Rasuradas pra gente fechar esse ano maravilhoso de 2025, né, e começar a planejar o nosso ano de 2026. É isso, estejam agora com Samuel Souza do Consciência Próspera. Esse episódio é incrível, eu escolhi ele para ser o 100º episódio porque eu sabia que vocês iam gostar demais. E vamos lá, vamos abrir esse diário. Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim, e aí pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber uma figura carimbadíssima da internet, né? Seja muito bem-vindo, Samuel Souza, ao Diário Mágico. Como é que estão as coisas? Muito bem, super agradeço, Rodrigo, pelo convite por estar aqui no Diário Mágico. É isso aí, já tenho entrevistado muitas pessoas, as pessoas conhecem muito mais o trabalho como um entrevistador do que alguém sendo entrevistado. Sim. Quando é entrevistado, normalmente fica apenas em 1 ou 2 tópicos dos assuntos que as pessoas mais conhecem que eu compartilho. Mas é um prazer estar aqui
nesse podcast. Puxa, o prazer é meu, é nosso, cara, e eu já tive lá, né, no Consciência Próspera 1 ou 2 vezes, e de repente falei assim, cara, tem que trazer o Samuel aqui pra gente trocar uma ideia sobre projeção, sobre, né, bioenergia, e aí, Samuel, eu gosto de começar sempre pedindo pra pessoa se apresentar, assim, como é que você normalmente nomeia o que você faz, né, além de entrevistador no Consciência Próspera, como é que são essas definições, cara? Bom, é comum eu me apresentar como um apresentador, porque fazem 15 anos que sou um apresentador. Começamos com apresentação de apresentador de TV, depois fui para TV fechada, depois fui para a web e atualmente YouTube. Então foi por aí que a gente começou em relação às apresentações, mas desde que eu me conheço como gente, eu sou professor. Assim, eu tenho experiências de dar aulas desde os 14 anos de idade, mesmo eu sendo uma pessoa extremamente tímida. Uau! Mesmo sendo tímido, eu ainda... Mas sabe o que era? Sabe, Rodrigo? Era a gana de querer compartilhar com as pessoas experiências e ser ouvido, porque eu tive uma fase da minha vida ali dos 7 aos 14 anos que eu não era nada ouvido e eu tinha umas experiências que hoje eu entendo como sendo umas experiências muito legais, mas que não eram nada legais para as pessoas. Era puta, viagem na maionese ou algum surto psicótico ou alguma coisa do demônio, né? Que eram aquelas experiências que eu tinha ali naquela época. Então eu parei de falar. Então eu me tornei uma pessoa, eu reconheço que eu me tornei uma pessoa extremamente tímida a partir dos 7 anos de idade. Dos 7 até os 14 anos de idade, eu era a pessoa mais tímida do world ou do universo, assim, sabe? Olha só. Do cosmos, porque não tinha eu ainda considero que não tenho uma desenvoltura muito boa social, principalmente quando eu vou em festas, ou quando eu vou interagir com outras pessoas. Mas, quando é um assunto que ressoa no meu coração, quando é um assunto que ressoa na minha alma, parece que eu sou possuído por mim mesmo. Que legal. Eu começo a compartilhar e interagir por esse meu espírito, por esse meu daimon, por essa minha expressão essencial, sabe? Sei. Então, eu costumo dizer que sou realmente algo assim, um apresentador, um professor e condutor xamânico também. Sou condutor xamânico desde o ano oficialmente, desde o ano 2000. Então, desde 2000, então são 25 anos, estamos gravando em 2025, são 25 anos que sou condutor xamânico. Então, ó, o professor veio antes, aí a turminha achava que eu ia ser um grande professor de yoga, porque eu dei aula de yoga, estudei muito essas questões de conexões hindus e tudo mais, orientais, por conta de revelações e até lembranças de vidas passadas e tudo mais lá na Índia. Mas em 96 eu tive uma experiência fora do corpo, e nessa experiência fora do corpo, de 96 até 2000, eu fui meio que sendo preparado para me tornar um condutor xamânico. E aí as pessoas conhecem mais quando eu falo mais sobre os conhecimentos xamânicos, né? Nosso terceiro livro é Práticas Bioxamânicas. E aí no Práticas Bioxamânicas a gente aborda um pouco dessa perspectiva de 25 anos aí de conduções ou de condutor xamânico nessa jornada. Então eu me apresento assim. Tenho o seu livro aqui em casa, né? Já li, maravilhoso. E cara, que legal, que trajetória legal. Eu queria ouvir, Samuel, isso do início, sim, da infância. Espiritualidade é uma coisa que ela permeia a sua família ou não? Ou é algo que veio com você? Pelo pouco do spoiler aí que você já deu, né? É algo que te atravessou aí na infância. Mas como é que é essa história? Assim, como é que são as raízes até você ir construindo, né, toda essa estrutura? Bem, posso falar que sim, que minha família tem uma conexão espiritual ou religiosa em si. Por quê? Primeiro vamos contextualizar. Eu vivi minha infância inteira até morar sozinho na periferia de São Paulo. Então, era sempre um lugar de meu local ali é de muita escassez, de muitos desafios econômicos e financeiros, mas a minha família, praticamente quase toda ela, de uma forma ou de outra, tinha uma conexão religiosa, uma conexão espiritual. Aí você vai falar assim, puxa, que legal, né? Você nasceu então na família espiritual, mas olha só, minha mãe
evangélica protestante. Caraca, tá. Tios, primos, parentes evangélicas protestantes. Enquanto que meu pai tinha um outro tipo de fé. Meu pai tinha uma fé no encontro, numa casa cerimonial que existia perto de casa. Então era quase que diário, olha, pode dizer que eu acho que era de domingo a domingo. Ele exercia sua fé, tem gente que vai à missa, né? Ou gente que vai ao culto. A minha mãe ia ao culto acho que 3 vezes por semana, alguma coisa assim. E meu pai não, meu pai era de domingo a domingo ao seu respectivo culto, que era o boteco. Essa era a fé do meu pai. Meu pai tinha uma fé religiosa, é ali que ele se reabastecia e entrava em estados diferenciados de consciência e interagia com os papos místicos com seus amigos, que eram os papos deles mesmos, que eu nem ficava ali para ouvir, porque eu não apreciava tanto, mas para ele era uma felicidade até que ele chegava em casa realmente num estado diferenciado de consciência, meio descoincidente, né? E dormia. Quase que todos os dias era assim a rotina. Meu pai tem uma conexão muito forte com essas bebidas mágicas que é destilados, né? Sim. Então, até os dias de hoje, ele mantém uma conexão assim com a bebida em si. Eles estão encarnados, minha mãe também está encarnada. Legal. E minha mãe não, minha mãe tinha 3, às vezes 4 vezes por semana o rito religioso na igreja. E era uma igreja protestante bastante conhecida aqui em São Paulo. Antiga, não é? Que tem uma sede mundial lá na Parque Dom Pedro, né? Onde tem um slogan, inclusive, nela, né? No que Deus ele é amor. E já tá aí a igreja que ela frequentava na minha infância. Na minha infância era essa a igreja que eu frequentava. Meus tios têm outras denominações religiosas. E eu tinha dentro de mim uma perspectiva mais daimoníaca ou demoníaca para eles. Por quê? Porque eu, criança, acordava às 3 da manhã, acendia uma vela e ia para debaixo da mesa. Então isso, para a família, era algo... Era algo assim, puxa vida, esse moleque, né, não está indo nos caminhos tão religiosos e interessantes. Então, por isso que eu comentei que eu passei a não falar, porque quando eu falava, não era uma fala assim aceita, acolhida, compreendida. Por quê? Porque o caminho religioso do meu pai era um e o caminho religioso da mãe era outro. Sim. A minha irmã seguia mais o caminho religioso minha irmã mais velha, seguiu o caminho religioso também da minha mãe. Meu irmão ainda nessa época ainda não tinha nascido. Um outro irmão que eu tenho. E aí eu cresci nessa perspectiva de que, puxa vida, o que eu falo é coisas não tão aceitas. Porque eu lembro de experiências em que me levavam para cultos para tentar tirar o demônio. Ah, caramba. E também teve a escola também parece que mandou para mim, para o psicólogo, para treinar e tudo mais, por conta dessas conexões. Mas olha só o que acontecia comigo. Lá na periferia tinha a laje, e aí, como tinha a infiltração, eles colocaram em cima a telha, assim, a laje de concreto, e colocou uma telha, porque também ajudava na época de período de calor em São Paulo, ficava mais fresquinho. E aí eu subia em cima do telhado, e eu me deitava naquele telha, e eu olhava para as estrelas, porque eu morava na periferia, e periferia não tinha poluição de São Paulo, na minha época. Eu conseguia ver todas as estrelas ali, onde eu morava. E eu conversava com as estrelas e elas respondiam. Então, eu fui fazendo amizade com as estrelas, porque elas respondiam. Eu tinha essas percepções, essas conexões meio fora da caixa, com o invisível, que eu falava com o invisível também respondia. E eu tinha sonhos, que para mim eram sonhos, que foi descobrir que era a experiência fora do corpo só com 14 anos de idade. Também. Então, meu diálogo e minha conexão era as estrelas. Meu diálogo e minha conexão é essas conexões espirituais e visíveis, que vira e mexe eu tinha essas conexões, e as experiências fora do corpo. E tinha mais um grande aliado, e nesse grande aliado é aqui, ó. Tá aqui do meu lado, tá aí atrás de você, que eram os livros. Para mim, os livros eram portais para outras realidades. Portais para dimensões mais condizente com o que eu ressoava, com o que eu acreditava naquele momento. Então, os livros para mim foi a minha salvação. Se tem
né, em cada conexão, um santo graal de salvação e de conexão, para mim, foi os livros, porque eu morava na periferia de São Paulo, mas eu não tinha condições financeiras de ter uma biblioteca como eu tenho hoje. Sim. O que eu fazia? Eu ia até uma biblioteca pública e eu tinha a oportunidade de pegar 2 livros emprestados por 15 dias. Então eu tive, muito cedo já, eu comecei a ler muito cedo. E eu pedi para minha mãe, antes de fazer 10 anos de idade, eu já estava pegando livros emprestados, porque ela fez a carteirinha especial lá, de autorização, para pegar, então eu sempre gostei de ler. Porque aí eu mergulhava nas experiências daquelas pessoas, para puxa vida, que legal, tem experiências, algumas delas bem interessantes e parecidas com a minha, então era um conforto para mim. Então eram meus amigos livros, sempre gostei dos amigos livros, né, de conexões assim, de vida. Tive alguns perrengues também, porque eu não concordava com as ideias da minha família, não concordava com as ideias do meu pai nem da minha mãe, nem o comportamento dele em relação à família em si, as brigas que ocorriam, por divergências religiosas, meu pai com a conexão dele, minha mãe com a conexão dela, então tinha as brigas lá, né, porque ele chegava alterado em casa, e minha mãe também chegava alterada em casa, né, porque lá era por causa de umas preces e conexões, aí não dava muito certo, então tinha as brigas lá, essas conexões, às vezes tinha isso, né. Nessa época você já lia assuntos de espiritualidade, Samuel? Olha, eu tenho lembranças de desenhar, eu desenhava quadrinhos quando criança, Que legal. mas eu já desenhava assuntos, já lia, sabe o que eu lia? A revista Planeta. Tá, sensacional. Uhum. Revista, inclusive, recentemente, mais uma vez, eu tive com um editor que escrevia naquela época. Sim. Que era o editor Luiz Pellegrini, que para mim, ele 14 anos ficou como editor lá. E o que eu tinha lá também? Eu lia a revista Planeta e eu lia bastante livros de conexões, assim, que as pessoas achavam assim que é meio estranho, tipo teosofia, teosofia, era os esotéricos também e tinha os espíritas que eu lia também, esses livros que hoje é chamado de autoajuda também eu lia. Então essa era a temática assim que eu lia dessa época. É tanto que às vezes você vê na minha fala que se eu fosse escrever um livro só sobre autoajuda hoje, eu acho que escreveria rapidamente, porque foi algo que me ajudou. Sim. Foi a minha autoajuda, foi os livros de autoajuda de alguém. Sim, que legal. E os livros espiritualistas de alguém, ou o livro ocultista de alguém, ou o livro hermético de alguém. Eu gostava dessas temáticas. Eu sempre gostei de cultura dos povos, então eu sempre gostei de história dos povos, de conexões de história dos povos. Então eu li essas conexões assim. Sim. E aí foi lendo nessas estantes o que tinha disponível na sessão lá eu sei que depois com os anos passou a crescer cada vez mais essas sessões, né? Era pequenininha lá na biblioteca, daqui a pouco começou a encher. Década de 90, foi uma explosão. Começou a explosão de livros nessas temáticas mais espiritualistas, assim, eu gostei bastante. Mas até então, Revista Planeta, porque eu podia pegar também a Revista Planeta lá emprestado. Aham, que legal, sim. E a Revista Planeta, não sei se você lembra da Revista Planeta, que era pequenininha, quadradinha, assim, ó, no formato de um livro. Não é a revista assim, depois ele mudou o formato. Sim. A quadradinha era um livro. Era um livro. Era tipo 200 páginas, 170 páginas, 125 páginas, com ilustrações. A maioria era PB dentro. E só a capa, aquela colorida. Mas era um livro ali, praticamente, aquelas revistas. Era fenomenal. E aí essa não pegava na Robert Kennedy, eu pegava numa biblioteca lá em Itapecerica da Serra, que era uma cidade um pouco mais próxima de onde eu morava, porque onde eu morava é bem divisa, São Paulo e Itapecerica da Serra. Sim. E lá eu conseguia ter mais essas revistas também. Então, para mim, foi muito interessante ter essas conexões, assim. E eu tenho uma conexão com um episódio específico que é um do Ramakrishna. Chama-se O Louco de Deus. Uma edição da revista Planeta chamada Ramakrishna, O Louco de Deus. Eu acho que eu tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 13 para 14 anos de idade. Eu, por admiração, me identifiquei tanto com a história dele, e eu coloquei um pôster, a turma colocava pôster de rock, de banda, de um monte de coisa. Eu coloquei um pôster, sabe de quem? Uma deusa que ele admirava, que ele teve sua conexão muito forte, que era a Kali. Então tinha uma deusa Kali. Quem está ouvindo aí é uma deusa que coloca a língua para fora, pintada de vermelhos, com um colar de crânios e com uma saia de braços, ela dançando com os peitos de fora, seminua, assim, e embaixo está deitado Shiva e ela dançando em cima.
Imagino que sua família não gostou muito desse pôster no quarto. Nadinha, não gostaram nadinha desse pôster no quarto, porque para eles eram coisas do demônio mesmo. Agora sim, ele tinha alguma conexão com o demônio. Assim. Mas para mim era uma conexão, porque no fundo ali, a deusa Kali, ela trazia uma ideia de que eu e você, todos nós, estamos vivendo um papel, e a gente às vezes assume um papel e transforma esse papel tão de personalidade, mas tão forte, que é para os conhecimentos hindus, é o ego, que você assume aquilo e se torna assim sabe, uma pessoa nada altruístico, nada de bem com as pessoas e quer ser o bambambam, sabe, aquele cara que fica meio besta, assim, não interage com ninguém. Então, ali a Kali, ela vem para cortar o nosso ego, cortar as ideias. Você e eu, todos nós não somos melhores do que os outros só porque leu mais livros do que os outros, ou só porque teve mais experiências espirituais do que outros, só porque teve sonhos ou experiências fora do corpo do que outros, ou que você enxergou alguns espíritos, ou escuta os espíritos, ou enxerga esses espíritos porque tem aquela evidência, ou que tem percepções. Não é. Ali ela corta e fala assim, não, você não é. Você tem que cortar isso e ser mais na entrega do amor, porque está todo mundo no mesmo barco, no mesmo processo evolutivo. E aquelas cabeças cortadas são isso, ela corta a cabeça do ego. Aí é Brahmani que se fala, eu sou o grande conhecedor, eu sei ipsis de todas as letras do livro sagrado, ou eu conheço os segredos do universo, eu sou o maior mestre, eu sou o melhor, eu sou o líder de uma grande religião e vocês são nada, vocês têm que vir para mim, o meu caminho é o melhor. E tudo é porcaria, não serve para nada. Então isso é cortar o ego. Então eu fiquei muito admirado, mas também pela experiência do Ramakrishna, porque ele mergulhou ali numa entrega devocional. Ali eu aprendi o Bhakti, sabe? Sim. Eu aprendi o Bhakti, eu passei a ser bem devocional aos 13 anos de idade. Assim. E a minha devoção era para essa deusa negra, que é a deusa Kali, que é a deusa escura, que é essa deusa, esposa de Shiva, né? Não sei se as pessoas sabem, porque assim, na Trimurti hindu, você tem Brahman como sendo o todo, a expressão da mãe divina também, né? A mãe divina é esse Brahman, para algumas tradições, e no coração da mãe divina, ou no coração de Brahman, ou do todo, existe a Trimurti. Que aí você tem Brahma, Vishnu e Shiva. Aí você tem Brahma com essa consorte, que é a Sarasvati, né? Brahma e Sarasvati formando um casal divino. Aí você tem Vishnu e Lakshmi transformando e trazendo também, fazendo um casal divino. E você tem Shiva e Parvati também compondo um casal divino. Um criando, um outro preservando e um outro transformando. É um movimento da vida com que a gente vive em todo momento. A gente todo tempo está assim também, né? A gente vai e cria. Você vai e criou um podcast. Aí você preserva, como? Convidando as pessoas para vir, para alimentar e preservar essas conexões. E provavelmente vai existir algum momento em que vai findar, ou vai transformar ele. Aí pode mudar o nome, pode mudar a perspectiva. Agora eu não vou mais contar a história das pessoas. Agora eu quero que ele desconte os perrengues dele, os aspectos sombrios. Não. Agora eu quero que ele desconte, como é que eles veem só a perspectiva espiritual do outro lado. Só quero entrevistar pessoas que falam do mundo espiritual. Aí é uma transformação de Shiva, de conexão de Shiva, né? De mudar. De passar por um portal e viver uma outra realidade, né? Então, Brahma cria com a Sarasvati, Vishnu preserva, juntamente com a Lakshmi, que Lakshmi também é essa energia, a Sarasvati é a sabedoria, e também na música. E você tem essa conexão do conhecimento de Brahman como sendo as ideias, né, as clareza. Enquanto que a Lakshmi é a prosperidade, e o Vishnu é essa amorosidade, que tem os avatares. Aí tem vários avatares, que daí fica hora e hora falando dos avatares. Sim. E aí você tem Shiva, que é casado com sua consorte Parvati. A Parvati, que é a deusa da energia e da beleza, assim como Shiva também é da energia e da transformação, ela é da beleza e da energia, porque tem essa energia. Quando ela fica um pouquinho mais brava, ela se transforma. É tipo, você está casado, Rodrigo? Sim. É tipo a sua companheira fica mais brava. Quando ela fica mais brava, aí ela senta no leão e ela se torna Durga. É a mesma Parvati. Então a Parvati se torna Durga. Quando ela fica possessa, muito nervosa, que você deixou a toalha em cima da cama. Ou em cima da cama, não tirou o lixo, não ajudou em nada na casa, e fica lá em frente à TV pedindo minha cerveja, mulher, fica possessa, aí ela vira quem? Kali.
Aí a Kali, ela vem e fica... e ainda na TPM, ainda para ficar bem forte mesmo. Mostrou, Caraca. que a Kali é essa deusa de conexões assim, bem fortes. E tem as histórias hindus que vai dizer que nesse momento desse quadro que eu coloquei, o Pulso na minha adolescência, é o momento que todos os demônios estavam acabando com a vida no planeta. Então eles estavam acabando com tudo, porque era muito ego, muitas conexões, aí ela vai e corta as cabeças desses demônios todos. Então vai caber. E só tem uma forma de acalmar e apaziguar a Kali, que é o seu consorte. Olha que bonito como é que é o casal, né? Todo casal hindu é faixa consorte, né? Então, Brahma e Sarasvati são consortes, Vishnu e Lakshmi são consortes, Shiva e Parvati, Durga e Kali são consortes, são uma mesma espectro. São consortes. Só quando o Shiva se deita, no original, porque lembra que o Shiva tem um aspecto tântrico, quando se fala de Tantra, vem dessa vertente do Shivaísmo, né? Nossas conexões mais sintonizadas com a Terra, de conexões. No original, o Shiva está nu. No meu caso, que eu não tinha, ele não estava nu. Ele estava cobertinho lá e a Parvati também estava com a saia de braços, né? Mas no original, ele está nu, com um lingam, enquanto que ela também está nua, então ela dança em cima dele. É a forma como ela se apazigua e entra de novo no estado. Depois vira Durga, depois vira Parvati de novo. E aí começa o processo de beleza, energia de novo, no processo de mudança e transformação. Então, era isso um dos momentos que eu aprendo a cultuar. E na experiência de Ramakrishna, que eu li na revista Planeta, essa revista deve ser de 70 e alguma coisa, 75, 76, eu não lembro agora o episódio. Porque eu lembro que primeiro foi dele, do Ramakrishna, a seguinte do Ramakrishna, sabe quem foi? Foi o Krishnamurti. Mas lá do Ramakrishna, que é o Louco de Deus, que era a capa, ele conta a história de que ele chorava, ele queria porque queria. Me mostra uma visão. E aí no templo onde ele estava, tinha uma grande estátua gigante, tamanho natural, imagina o tamanho natural da deusa Kali, nossa, com espadas, com a cabeça assim, com bandeja, mas era afiada a coisa. Aí ele falou assim, eu vou me jogar nas suas espadas, e se você não me mostrar a Mãe Divina. E ele fica chorando, eu vou me mostrar, eu vou. E chorava, e clamava, mantrava, e ele estava prestes a se jogar, aí a deusa se apareceu para ele, teve a visão. E aí a própria Kali se apresenta e falou assim, por que esse desespero todo? Eu estou aqui, eu te acolho. Aí ele passa a ver e sentir a deusa Kali, e ele, inclusive, ele passa a se vestir, olha como é que é chamado de louco de Deus. Ele vai começar a se vestir, inclusive, como a própria deusa. Ele sente a energia da deusa, sente o amor da deusa, se transforma na deusa. É como se ele fosse médium da própria deusa ali. Foi tão marcante para ele. Depois ele teve também iniciações porque ele também era um grande mestre que também se colocava na posição de aluno. E algo que eu acho interessante também é isso, também de aprender. Para mim ele é muito assim, de mais... Ele é um dos 108 mestres que eu admiro nessa vida. Aqui atrás, não dá para ver porque também é áudio, né? Mas aqui atrás tá os 108 mestres que nessa minha encarnação eu admiro. E ele é um deles. E ele tinha essa postura de que eu consigo aprender com qualquer religião. Então ele foi lá fez a iniciação tântrica, fez a iniciação cristã, e foi todos os ritos. Fez a iniciação dos sufis. Ele entrou em vários caminhos espirituais e foi lá para ter os seus mestres também, mesmo depois de ele já ter centenas de discípulos. Uau. Ele se colocava muito nisso, ele sempre voltava nessa experiência dele, de que ele é filho da Mãe Divina, então ele está aqui para aprender, e para ensinar, e para compartilhar com as pessoas. Então esse para mim ele foi um grande exemplo. E aí no ano seguinte, já tinha 14 anos de idade, eu tive uma outra experiência, aí foi uma experiência mais marcante para mim. Porque ali eu entendi que não era loucura, aquela loucura toda que para as pessoas era loucura, né? Sim. Eu estava vivendo, experienciando, porque eu tive a revelação ali de que se eu sou louco, eu não sou louco sozinho. Aí foi numa biblioteca Robert Kent, não naquela que eu peguei o livro lá, a revista da Planeta na Interpsíquica da Serra. Foi uma outra biblioteca. Uau! E aí foi nessa época ali que você começou então a se interessar pelo hinduísmo e por essas vertentes mais mentais? Tá. Finalzinho de 13 anos para 14 anos, já revista Planeta. Comecei a gostar disso, eu fui atrás dos yogas, saber qual é o Jnana Yoga, Bhakti Yoga, todos os yogas, eu fui, porque também tinha vários livros que falavam disso, né? Então fui atrás das profissões. Mas aí, com 14 anos, eu fui na biblioteca Robert Kennedy para pegar mais 2 livros lá emprestados. E aí eu tô aqui no corredor de esoterismo, na biblioteca. Esse daqui eu conto para algumas pessoas. E
Por quê? Porque para mim foi um dos mais marcantes. Para uma pessoa de 14, um adolescente Sim. de 14 anos de idade, para mim foi muito marcante. Situação muito difícil. Eu já tinha fugido de casa 3 vezes, já tinha ficado assim, em situações desafiantes mesmo no cotidiano. A situação era complicada financeiramente em casa e tudo mais. Mas, naquele dia, um livro, estava no corredor, um livro caiu na minha frente. E esse livro caiu na minha frente, e quando eu vi a imagem do livro, eu falei, caramba, eu comecei a chorar. Uau! Porque aquela pictografia que tinha no livro era o mesmo espírito que eu via desde os 7 anos de idade nos meus sonhos. Que demais! E pictografia é uma pintura mediúnica. Então o médium pintou um espírito. Sim. E o livro era um livro do espírito. Sim. Uau! Transmitido por um médium. Ah. Então, quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar. Eu fiquei muito, muito emocionado, porque realmente foi muito marcante para mim essa experiência, porque eu reconheci ele, puxa vida. E eu via esse daqui ver. E eu falei, puxa, tem muita gente que deve, se sair um livro, tem muita gente que deve ler. Então tem muita gente que também teve experiências de contato com esse ser, com esse espírito de conexão. Para mim foi marcante. E lá numa nota de rodapé desse livro, indicava um outro livro, que era o Autobiografia de Jung também. Então eu li esse livro primeiro, que era um livro espírita, mediúnico. Tá. E depois eu comprei, porque depois eu fui atrás desse livro para mim ter ele também aqui comigo. Né? Porque na época não, você pegava emprestado. E aí eu via o espírito desde os 7 anos. Olha que demais, sim. E aí eu falei, caramba, esse cara recebe textos desse espírito que na capa, igualzinho que eu via nos sonhos. Passei a devorar também os livros desse médium, que era o Ciro Mais, né? A buscar as conexões, mas lá na nota de rodapé desse livro, do Elucidações do Além, tinha indicação do Autobiografia de Jung. E aí, com a leitura do Autobiografia de Jung, eu tive uma experiência retrocognitiva como eu vivendo lá na Índia. Então as coisas começaram a modificar ali para mim, porque eu comecei a sintonizar muito com o hinduísmo. Aí que eu conheci. Aí sim você ia me ver nessas conexões mais hindus, orientais, Sim. porque ali me abriu uma possibilidade muito interessante. Depois fui fazer yoga, aí comecei também a ter outras aberturas para a espiritualidade, comecei ali também a participar também de centros espiritualistas, a mesa branca, no espiritismo, umbanda, participar dessas conexões todas ali com 14 anos de idade. Minha primeira palestra foi para os amigos do bairro, lá na periferia de São Paulo, hein? Que legal. Na periferia de São Paulo. Por quê? Ele queria que eu falasse dessas loucuras que eu lia nos livros. Foi isso. Já era a comunicação do próprio Ramatiz? Não. Ali era uma comunicação muito mais vários povos. Eu queria falar sobre a vida. Eu lembro que a minha primeira palestra era assim: a vida tem um sentido, porque todo mundo reclamava, por que tinha toque de recolher, por que tinha tanta violência, por que a gente via corpos, ia para a escola, tinha corpos de pessoas, porque era briga de boca, porque tinha uma boca não dava bem com a outra, aí tinha essas, porque aí eu fui fazer que, olha, nós estamos hoje melhor, mesmo estando difícil, porque tinha várias coisas acontecendo, tinha toque de recolher, tinha também muita gente morrendo por conta do HIV. Não existia no Brasil coquetel ainda. Então era uma época muito difícil, assim, em termos de conexões de saúde, né? E a gente vivia sem muita perspectiva. E aí eu ia passar algumas histórias do que eu entendia, do que eu li, com 14 anos de idade. Olha aqui, eu lembro de quem é que estava lá, ó. Fábio estava lá nesse do Fábio, Robson. Eu lembro do nome dos meus 14 anos. Que demais. Perdi contato faz muitas décadas, mas eu lembro desses, assim. Mas eu me achava muito ruim, porque eu ainda durante muitos anos eu me achava muito ruim da comunicação. Eu acho que eu só melhorei um pouquinho mais com os 21 anos ou 28. Eu gosto também de ver esses stats, sabe? Porque eu fico melhorando de 7. O setênio também, eu fui estudar esse setênio e falei, nossa, casa muito setênio comigo. As mudanças, perspectivas de setênio. Mas foi muito mais, porque aos 14 foi o primeiro relance que eu tive de propósito de vida. 14 anos de idade, primeira vez que eu escrevo propósito de vida.
Você tem um diário mágico, não tô falando de diário mágico? Sim. 14 anos de idade, eu já escrevia. Primeiro que eu já escrevia poemas antes, mas 14 anos de idade eu passei a escrever com esse livro aqui. Que demais. E com a autobiografia de um yogi, porque a autobiografia de um yogi é um diário mágico. Total. E aí, com isso, o que eu fiz? Eu passei a anotar, porque como eu não sou louco mais, e não tenho demônio, tem outras pessoas que acreditam também nisso, Sim. eu passei a anotar as minhas experiências fora do corpo, porque depois eu fui entender que aquilo é experiência fora do corpo. Sim. Eu pegava, isso aqui é experiência fora do corpo. Aí eu fui anotar. Antes eu anotava tipo como o secretário do Paramahansa Yogananda, como o Yogananda anotava no livro dele, né? Daquele jeito. Hoje, depois do passar dos anos, não, foi adotando em tópicos. Mas naquela época eu anotava assim, tipo titi. Era ali que eu escrevia. É tanto que no ano passado e retrasado, todas as sextas-feiras, eu fazia um relato de uma dessas experiências do meu diário. Resgatando esses diários e comentava, falando sintomas, o que era, o que tinha. Que eu não sabia o que era. Que depois, a partir de 1998, que era mais à frente, eu já entendia tecnicamente, porque eu já respondia, ajudava as pessoas com resposta à experiência do corpo. Aí eu pego aqueles relatos que para mim eram bastante infantis e sutis, mas eu coloco aquilo, mas era legal porque era a minha experiência, e coloco a visão técnica. Então, por 2 anos eu fiquei fazendo essas sextas-feiras aqui. Provavelmente esse ano ainda volto. Eu fazia as sextas-feiras que era a experiência fora do corpo, com os meus relatos. Eu pego os relatos que eu tive, às vezes antigos, alguns mais recentes, e coloco lá como tema de aula também, né? Nessas aulas lives de conexões. Então, eu passei essas conexões. E aí, em 1998, eu conheço o professor Wagner Borges. Putz, aí... Uau! Pronto. Quando eu conheço o professor Wagner Borges, já tinha essas conexões espirituais fora do corpo, já tinha passado pela Umbanda, tinha passado pelo Espiritismo, tinha já interagido com muitos terreiros e trabalhado, inclusive, como médios e tudo mais. E aí eu vou de 98 até 2008, eu vou trabalhar com o professor Wagner Borges. Primeiro lá como auxiliar e depois sendo secretário mesmo do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas por 10 anos. Então, 10 anos eu passei mergulhado em experiências fora do corpo, em bioenergia, fui coordenador de um trabalho espiritual semanal, que era as salinhas, que era de irradiação energética, inclusive vai voltar também no canal Consciência Próspera também, ser semanal, 2 vezes por semana, vai voltar também no segundo semestre de 2005. E eu passei a ser coordenador também nessas conexões, assim, né? Eu tô falando isso até porque não é por um acaso. A revista Planeta para mim me ajudou porque eu me sentia uma ovelha negra, eu me sentia um peixe fora d'água, eu me sentia uma pessoa fora do esquadro, fora da caixa, essas conexões todas, sabe? Sim. E lá na revista Planeta tinha um negócio chamado Clube do Leitor. Onde a gente podia trocar cartas, você colocava lá o tema que você queria e você escrevia. Então eu trocava cartas com as pessoas. Que legal! 14 anos já estava trabalhando também, fazendo os bicos. E uma vez por ano eu ia na biblioteca Sebo e comprava, na livraria Sebo e comprava livros usados. E eu também interagia com cartas com pessoas. Então, uma vez por ano eu viajava para encontrar as pessoas que eu trocava cartas. Gente, que demais. Era uma internet sem internet. Exato! Meu, aquela revista, por isso que eu tava falando pro Luiz Pellegrino, eu tava na casa dele, né? Gravando lá com ele. Foi um marco pra mim. E pra muita gente. Muita gente que tá hoje aqui, se você perguntar, muita gente que tem mais de 60, na verdade, né? Tem 50, 60 anos. Por quê? Porque foi a época que inspirou muita gente a abrir essas conexões. Eu sei que tem outras pessoas que falam assim, na revista Planeta, que viagem, não é nada científico. Mas, para quem gostava de conhecimentos esotéricos espirituais, era a revista que abriu esses caminhos, assim, de conexões assim, maravilhosas. E ali eu trocava cartas com as pessoas, interagia via carta, eu gostava de escrever mesmo. Que Eu legal. lembro que uma das pessoas que eu visitei foi um sufi, porque tinha muita gente que tinha conceito com o sufi, eu fui lá visitar, comprei, era tudo de ônibus. Eu tenho dinheirinho, estudava e trabalhava em 2 empregos para ter um dinheirinho, para comprar livro e viajar uma vez por ano. Minhas conexões, assim, era algo que para mim encantava, assim, né? Então, por isso que eu falo que eu hoje sou escritor também, não falei na apresentação. Mas eu também escrevo, né? Professor, apresentador e também escritor. Por quê? Porque eu tenho conexão com o que me ajudou, o meu caminho, minha caminhada mágica, eu compartilho com as pessoas o que me ajudou no caminho. Quando eu lanço um programa de TV, que foi anos depois, fiquei lá com o Wagner de 98 a 2008.
Tá. Em 2008, eu inauguro, eu crio um grupo de estudo. É o Grupo de Estudos e Práticas Espirituais, GEP, Consciência Próspera. Olha de onde é que veio o nome. 98. Tá. 98. E aí, em 2008, crio o GEP, na sala do apartamento de onde eu morava, na minha casa. Olha. Um grupo de pessoas. Começa ali o GEP, o grupo de estudos. Todas as semanas, todas as segundas-feiras. E aí, qual era o tema? Consciência próspera. Por quê? Porque em 2008 eu tinha feito uma dívida de mais de 120 mil. Caramba. Tava na pindaíba danada. E aí várias pessoas do meu grupo também tava. Como é que ia pagar tudo isso de dinheiro, de valor para as pessoas ali? Tava meio difícil mesmo a situação. E eu não tinha experiência nenhuma. Porque minha vida até então, até 2008, era: vamos falar de espírito, a gente fala, vamos conversar com o espírito, a gente conversa, vamos interagir por intermédio como médico com o espírito, a gente intermedia, viagem astral, ok, top. A espiritualidade, só os conhecimentos espirituais, mas coisas da matéria, dinheiro, aqui, passava longe. Passava bem longe. Aí eu passei lá nesse grupo a levar estudos de pessoas que entendiam isso. Então agora terminou até com a sessão de livros, porque a gente estudava livros sobre isso, e uma vez por mês eu levava uma pessoa que era expert, que entendia, que compreendia dessa relação da espiritualidade e energia do dinheiro, e eram prósperos. Sim. Eram prósperos. Aí uma vez por mês eu levava uma pessoa assim lá, para ensinar a mim, que era o coordenador, e os participantes todos, para a gente entender como é que era esse negócio. Sim. Em 2 anos eu paguei as minhas dívidas. Que demais, que demais. 2 anos eu paguei das minhas dívidas. No ano de 2010 eu paguei as minhas dívidas, que era mais de 120 mil reais. Paguei as dívidas, paguei também o lançamento do meu primeiro livro. Meu primeiro livro saiu em 2010, em comemoração a esses 2 anos do grupo de estudos, que era o Pepitas de Amor, saiu em 2010. Como é que ele chama? E lancei Pepitas de Amor, tá esgotado ele. Pepitas de Amor, mensagens para o despertar da consciência próspera. Legal. Eu tive 2 anos de experiências com um grupo. Então ali foi um livro para comemorar 2 anos. A gente manteve a disciplina toda semana, estudando e praticando. Mas a gente não ficava estudando só praticando no segunda-feira. Não era segunda. A gente tinha rituais diários. Não é diário mágico? Sim. Nosso diário mágico, na época, era por e-mail. Olha, tá, na época eu já tinha. Era e-mail, aí todo mundo relatava as inspirações. Era todo dia uma inspiração e colocava embaixo, respondia o meu e-mail, e aí ficava um e-mail em cima do e-mail. Que legal. No diário. Era um diário, então era 40 e 40 dias que a gente fazia, um ciclo de 40 dias. 40 dias, 40 dias e 40 dias. Em 2 anos, 90% dos participantes que tinham dificuldades financeiras pagaram dívidas, os outros 10% queriam mudar do país. E quantas pessoas eram nesse grupo? Pouquíssimas pessoas, eram menos de 10 pessoas. Tá. Mas aí ele aumentou o grupo, aumentou o grupo, no ano seguinte ele passou a ter 16. Aí a questão toda aqui no ano seguinte a gente mudou, por quê? Não cabia mais na sala do meu apartamento. Sim. E aí ele passou a ter 20 pessoas, 20 e poucas pessoas. Que legal. Era pouquíssimos no início. Mas eu voltei agora a fazer reuniões e conexões mais intimistas. Por exemplo, hoje eu dou um curso, desse curso que tem de 2000, que é o Terapias Bixamânicas, que é essa visão de condutor xamânico. Eu não cheguei nisso ainda, né? Sim. Não falei disso, mas já em 2000 já passei a falar. É que eu pulei essa parte. Tá. Hoje é intimista. O Terapias Bioxamânicas hoje é só para 11 participantes. Entendi. Então, voltando para esse estilo de como eu comecei lá em 2008 com um grupo de estudo. Porque dá atenção total para a pessoa, tem um acompanhamento. É tipo o que hoje as pessoas falam que é mentoria. É tipo uma mentoria, só que aí nós nos encontramos uma vez por mês, Sim. um sábado e domingo por mês, das 10 às 18. Legal. E é nessa jornada de 9 meses do Terapias Bioxamânicas, que aí você tem uma imersão em diversas temáticas, práticas, experiências transculturais, porque são diversos os caminhos xamânicos que a gente aborda ali. Então, isso fez parte também ali desse início do GEP. Durante um ano, no ano seguinte começou a crescer. Só que quanto mais cresce, mais eu tinha que ter um grupo para coordenar melhor. Por quê?
porque tem a ver com a gente cresce e vai se transformando e mudando numa energia aditiva. Sim. E aí precisa acolher essas pessoas. E para um coordenador, aí eu tenho que criar ou desenvolver outras pessoas coordenando também, porque senão não funciona. Quanto mais aumenta as pessoas, eu sei porque eu já dei aula para adolescentes, para todas as faixas etárias que você quiser. Eu sou formado em educador, né? Eu me formei na pedagogia. Eu já dei aula em todas as faixas etárias que você possa imaginar. E aí tem um momento, algumas pesquisas falam que é 144 pessoas. Eu já dei aulas e palestras e para mais que isso. E você já vira uma entidade, que você precisa ter coordenadores. Para sustentar. Para sustentar. Sim. Ou você tem que ser uma pessoa tipo o Dalai Lama. Eu já tive com o Dalai Lama. E a energia do Dalai Lama é uma energia que ele não está na sala, ele está chegando, você está sentindo a energia dele. Você está sentindo. Aí nesse dia, ele estava em São Paulo nesse dia. E aí alguma pessoa perguntou para ele assim, Dalai Lama, como é que você consegue manter essa energia tão sustentadora, que traz essa conexão assim que influencia a gente? Aí sabe o que ele falou? Ele meditava 5 horas por dia para manter aquela energia. Eu não tinha eu tive que trabalhar, eu tive que estudar. A gente tem conta para realizar essas conexões todas. Eu não tinha essa possibilidade de meditar 5 horas por dia. Então, eu medito todos os dias. Sim. Mas eu não tinha essa conexões para agregar. Assim. E eu não sou um grande mestre, eu não sou um bambambam tipo Dalai Lama que vai, né? E aí o que ocorre? Eu entendi que, se você quiser também propagar para as pessoas, o interessante era formar células. Células de propagação de conhecimentos ou de vibrações para coordenar. Aí funciona melhor. Sim. E também aqui eu resolvi fazer 11 pessoas porque o espaço é no terreno de casa e aqui o espaço não é tão grande. Então eu estou acolhendo os 2 filhos pequenos, que eu tenho 2 filhos pequenos aqui, no mesmo quintal, e dou aula em casa, né? O estúdio onde eu estou gravando aqui agora com você é em casa também. Então é o estúdio embaixo e a minha sala de aula em cima. A sala consciência em cima e o estudo consciência aqui embaixo. Que legal. E lá na frente é a minha casa, onde eu moro com a família e tudo mais. Então, é isso hoje, a minha sustentação, e por isso que eu estou optando por fazer turmas menores, porque antes eu viajava ao Brasil com turmas de 20 e poucas pessoas. Era legal, mas aí eu tinha 1 ou 2 assistentes também para ajudar essas conexões. Aqui praticamente consigo criar uma energia muito bacana de estar a pessoas próximas e próximas ali na conexão, né? Nesse trabalho. E quando a gente tem muita gente num grupo, é difícil também de sustentar a frequência e equalizar todo mundo, né? Porque as pessoas trazem as particularidades delas, né? E às vezes aquelas particularidades, elas contrastam, né, com o resto da frequência do grupo e você precisa às vezes de fazer algumas intervenções ali. Quanto mais gente, mais particularidades, mais intervenções, né? Como o grupo, toda e qualquer manifestação e toda e qualquer interação, ela é influenciável, tanto positiva quanto negativa. Por quê? Tanto positivo quanto negativo existe dentro de nós. Sim. Não é que a gente não queira que aquilo seja exposto. Na verdade, a gente faz uma intimista, por quê? Porque isso pode ser exposto, pode ser trabalhado, pode ser transformado. Porque aquilo que está sendo trazido ali, compartilhado, provavelmente ou eu, ou um coordenador, ou outros participantes já passou por situações semelhantes. Sim. Porque a gente tem um aspecto luz e tem um aspecto sombra. A gente não está aqui só para ser luz, ou só luzinha brilhando por aqui. Não é isso. A gente tem todos esses aspectos. E quando a pessoa se apresenta ali, eu como alguém que está dando aula, por exemplo, eu vou em grandes eventos também. Quando alguma manifestação aparece, aquilo que ali é uma particularidade minha que se expressa ali. Eu entendo assim, como um aspecto meu. Se é algum aspecto que está me mexendo comigo, mais ainda, é um aspecto sombra meu. E aí precisa ser trabalhado. E aí a gente tem nessa jornada de 9 meses de terapia xamânica de acolher isso daí. Por quê? Porque eu já vivi muitos perrengues. Então, é tanto que hoje eu não falo mais isso. Hoje eu falo, mas teve uma época que eu falava que eu era especialistas em desafios, especialistas em situações difíceis, sabe? Puxa vida, era isso. Sei. Talvez por causa do meu nome, Samuel, né, que é o arcanjo das causas difíceis para muitos de cultura, né? Era isso. Aí depois, você fala excelente, não fala excelente? Teve anos da minha vida que eu falava só excelente. Eu falava isso. Eu mudei de falar, não, agora a vida é excelente porque é uma oportunidade de transformar. Isso veio, sabe do quê? Veio do processo de programação neurolinguística. Sim. A palavra excelência, para mim, que eu usava durante todas as minhas... Excelente, isso é excelente. É da excelência que se busca com esses estudos tanto de Milton Erickson, Virginia Satir, toda a turminha também de uma mudança mental, de conexão mental.
Sim. Tá, essa conexão de excelente, de viver uma vida mais excelente. Aí eu parei de falar, não, eu sou o cara das causas difíceis e dos desafios. Por quê? Chovia pessoas com esses desafios. Sim. Centenas de pessoas. Sim. Eu atraía só essas conexões. Quando legal. eu passei a passar excelência, aí eu, ao utilizar a palavra excelência, durante muitos anos eu falava excelência. Não, agora eu venho para trazer a excelência para as pessoas, despertar a excelência que existe nessa pessoa. O que existe de melhor naquela pessoa. Aí foi mudando também. Eu sei que ele tem aqueles perrengues, porque eu passei pelos perrengues. Continuo passando. Porque não é porque você entende algumas coisas que não tem perrengues de conexões. Claro. Mas aí você muda a perspectiva para ir para um caminho mais de discernimento, de viveka, né? Pegando o gancho na tradição dos sânscrita, de discernimento para você poder extrair o melhor daquela pessoa, os tesouros, porque toda sombra tem um tesouro. Sim. Como nas mitologias, em cada caverna tem um dragão que guarda um tesouro, e o dragão é essa sombra, toda sombra é um dragão, e lá tem naquela caverna um tesouro que vai ser o seu poder mágico. Sim. O seu, provavelmente pode ser uma das suas, no xamanismo a gente fala que é medicina, uma das suas grandes medicinas que vai ajudar outras pessoas. Como eu passei por muitos perrengues e situações difíceis, eu continuo atraindo pessoas que passam por situações semelhantes, mas aí eu pego aquilo tudo como medicina e ajudo aquela pessoa, e eu não mergulho mais nos perrengues, Sim. porque eu, em uma época da minha vida, eu mergulhava nessas conexões e queria pegar tudo aquilo para mim, primeiro em mim, para depois ajudar a pessoa. Eu passava por mim. Então, fui aprendendo xamanicamente que não precisa ser assim. Eu não preciso vestir a roupa da outra pessoa realmente, porque eu posso dar ferramenta para ela se transformar. Sim. Porque é como na época que eu trabalhava com desobsessão. A gente tirava ou ajudava as pessoas. Não. E aí tirava essa pessoa estava semana que vem com o mesmo. Por quê? O carinha me chamou de novo para estar aqui de volta. Sim. Então isso daí é a vida que chama dos papapasses, sabe? Ou aquele que papa exorcismo. Que demais! Então vai para buscar aquela energia toda semana para isso. Não é isso. Sim. Não, dá a ferramenta para a pessoa se transformar com discernimento. E você trabalhar suas próprias energias. Você trabalhar seu autoconhecimento. Por isso que eu recomendo também. Qualquer pessoa que trabalha com xamanismo, toda pessoa que trabalha com esoterismo, com ocultismo, com conexões espiritualistas, Sim. busque também um atendimento psicológico. Claro. Faça algum tipo de terapia. Claro. Porque é para você ter uma ideia também de conexões, para você também não se sentir como eu me sentia lá, deslocado do mundo da realidade, não pertencente, para você ter uma ideia para onde é que você está nesse caminho. Porque Sim. você pode ser essa pessoa diferente, sim. Porque essa pessoa diferente é que transforma o mundo. Exato. É a pessoa diferente que pensa fora da caixa que vai renovar a ideia da vida e vai se transformar depois numa tradição. É essa pessoa disruptiva que depois vai se transformar numa tradição. Todas as tradições que existem hoje, primeiro foi por um revolucionário. Sim. Foi por uma pessoa que, através da sua rebeldia, e rebeldia é revelar-se, estou pegando aqui o termo originário da palavra, é revelar-se, onde você revela o seu daimon, a sua expressão originária, a sua expressão essencial, e aí, a partir da sua revelação, da sua rebeldia, da sua revolução, cria-se as tradições. Sim. E isso é um ciclo constante. Sim. Todas as tradições, elas também vão passar pelo mesmo processo lá da Trimurti, do criação, preservação e transformação. E aí você pode se sentir agora meio deslocado, porque você está nesse processo de quê? De transformação. Você está na energia de Shiva, na energia transformativa. E aí pode ser que a grande massa, na maioria, ainda está na preservação, na energia de Vishnu. E aí, daqui a pouco, você vai estar de Brahma, criando alguma coisa. Aí a pessoa fala assim, mas Samuel, aqui onde eu moro, não tem ninguém que pense igual a eu. Bom, com o advento da tecnologia, você consegue fazer isso pela internet. E se você tem a necessidade de ter uma pessoa, ou grupo de pessoas junto com você, com um mestre como eu fiz, ajunto um grupo de pessoas na sala da sua casa. Eu não tinha com quem aprender e como desenvolver um pensamento de consciência próspera ali naquele momento. O que eu fiz? Vamos juntar pessoas que também têm a mesma necessidade? Convidei algumas pessoas de alguns espaços que já tinham dado palestras, conexões, juntou lá 7, 8 pessoas inicialmente, e depois foi para 12 pessoas lá que cabia, foi até 16, depois 16 a gente mudou de lugar, que cabia ficar muito apertado ali naquela salinha da gente. E é isso, você junta e cria Brahma, você faz um de Brahma e cria um grupo, agora vamos juntos. E vai interagindo e crescendo com as experiências, trocando experiências com as pessoas. 2008, então, eu formei o grupo então, de estudos, né, esse GEP, Consciência Próspera. 2010, o programa de TV.
Consciência Próspera, pagando, porque alugava a transmissão Conexão em 2010. Olha só como é que nasceu Consciência Próspera. E aí em 2010 eu levava 1 milionário por mês para dar entrevista lá, porque era programa para ensinar a gente também a ter uma visão de milionário, não só temas espirituais. Eu levava era um de prosperidade financeira, era um de prosperidade espiritual, era outro de prosperidade emocional, entendeu? E um de prosperidade mental, de ideias, de filosofia. Era assim as 4 semanas que eu fazia no programa de TV. O programa de TV passou a ser às terças e o grupo de estudo mantive as segundas-feiras. Grupo de estudo às segundas, programa de TV ao vivo às terças. Só que aí em 2010 eu tinha 2 programas. Sinais de Fumaças, que era o programa xamânico, que eu falava sobre os conhecimentos xamânicos que eu aprendia desde 96, com a revelação lá do espírito, que eu nem contei aqui a história, mas é era uma jornada de uma experiência fora do corpo. Sim. E até 2000, aí o Sinais de Fumaça que era para me apaziguar, porque como eu gostava de falar, eu tinha 1 hora por terça-feira, às 18 horas, que é o Sinais de Fumaça, para me falar minhas ideias, falar os que eu tinha aprendido xamanicamente, Sinais de Fumaça. Sim. E às 21 horas tinha o programa Consciência Próspera, porque aí eu deixava a pessoa falar. Era eu e o convidado, eu entrevistava o convidado. Eu já tinha 1 hora falando, já estava, já falei. Agora, eu vou instigar o convidado a falar. Aí eu fazia as perguntas para o convidado falar, compartilhar suas experiências. Então era tudo assim que a gente fazia lá, nesse programa de TV, e era bem bacana. 2010 também foi algo muito especial para mim, porque foi a minha viagem mais longa. Eu fiquei várias semanas nos Estados Unidos, em 2010, e fui acolhido e abraçado por uma etnia, por 2 etnias, na verdade, por conta do Joseph Royal, que é Hutus do Sul e Povos Pícoris, que me acolheram, assim como fazendo parte do staff num caminho xamânico, que era uma das coisas que eu queria ter, assim, sabe, também. Não só de revelações espirituais, mas também aqui, na realidade física dessas etnias, porque eu sabia que eles me admiravam. Eu tenho vários amigos de várias comunidades indígenas que admiram o meu trabalho como professor, inclusive me chamam de professor. Onde eu vou, ele me chama de professor. Mas eu queria também fazer parte de um movimento, de uma conexão assim. Em 2010 acontece isso, o acolhimento oficial. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. E Samuel, essa vivência xamânica em 96, né? Ela começa como? Você tem essa revelação e já tinha materiais sobre xamanismo ali na época no Brasil? Como é que começa essa fundamentação assim? Então, eu tinha experiências fora do corpo dos 7 anos até os 14, que eu descobri que eu queria experiência fora do corpo. Sim. Quando chega no ano de 96, eu ainda não conhecia o professor Wagner Borges, que eu conheci ele só em 98. 96, eu tenho uma experiência, eu tenho um negócio que é muito fácil hoje de ser retratado. Eu fazia resgates no umbral. Tá. Então eu saía fora do corpo, ia para as regiões ibraninas e fazia resgate no umbral. Hoje todo mundo vai conhecer porque tem um filme nosso lá. Uhum. As pessoas assistiram o filme, aí tem a série também do André Luiz e tudo mais, então tem essas conexões. E em 96, eu tinha a maioria das minhas experiências era isso. Saía fora do corpo, era quase que repetitivo, só mudava cenários, pessoas e um outro operador que estava ali junto de conexões para resgates ali no umbral. Mas era muito comum e corriqueiro para mim. Era isso. Quando ia em algum lugar que tinha biblioteca no extrafísico, era uau, aí era um presente. Era um presente. Quando era alguma cidade diferente que eu ia fora do corpo, uau, né? Porque também tinha aqui no mundo físico também. Eu saí Putz, quando eu saía voando, era o dia que eu passava assim, cara. Eu passava, não tá vendo, a pessoa não tá vendo porque é áudio, né? Mas eu passava sorrindo, assim, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto, assim, fora do corpo é voar. E voar no plano físico, de saber onde é que tá as coisas, de saber onde é que tá aqui, de objeto e tal, e sair, voar. Pra mim era encantador. E um sentido de liberdade. Por quê? Porque eu passei uma vida inteira me sentindo preso. Sim. Me sentindo nessa prisão de não poder expressar, inclusive, essas minhas experiências, né? Sim. Beleza. 96 era assim, a maioria das experiências eram voltadas para resgate. Por que também voltado para resgate de umbral? Tem um sentido. Tem a ver com a egrégora. Eu já estava trabalhando com desobsessão. Então, o trabalho de desobsessão aqui
continuava fora do corpo. Então era corriqueiro os trabalhos de ajuda lá, de conexões, desligamentos, conexões fora do corpo. Por isso, esse era um dos motivos, né? Mas, de verdade, esses são os motivos. Mas depois que eu parei de frequentar os trabalhos, de ser coordenador de algum deles, que eu também já fui, mesmo assim, o que eu mais tenho é ainda isso. Olha só. De resgate. Ainda continuo especialista, a maioria. Mas em 96, então, eu ia nesses resgates e sempre tinha um xamã lá. Olha. Que era o Águia Dourada. O Águia Dourada, ele ia para os resgates. Às vezes ele ia só ele, ele tinha ferramentas xamânicas. Ele às vezes ia lá no umbral com o cabo que mandava energia, as conexões todas lá. E às vezes ele ia com o animal de poder, junto com ele, que era uma pantera negra que ia com ele. Demais. Sim. Lá nos resgates. E sempre que a gente voltava dos resgates, a gente parava num ponto de força. E esse ponto de força, na maioria das vezes, ou era uma fonte, ou era o que a maioria das vezes eu vi que era uma cachoeira. Sim. Nesse ponto de força que era a cachoeira, todo mundo se renovava energeticamente. Era incrível. Sim. Por mais pesado, por mais difícil, por mais energeticamente denso. Essa experiência que eu tinha tido lá, quando chegava no ponto de força, nessa cachoeira, me renovava absurdamente. E outra, renovava aquelas pessoas que a gente também ajudava a ser resgatado do umbral. Sim. E ali parecia que a energia era nítido. Eu via. Estava assim, todo cheio faltando pedaços no campo energético. Era uma limpeza renovando ali na cachoeira. Naquela cachoeira. E eu também, que era um projetor. Que era projetor. Porque eu estou falando do espírito ali, né? Que renovava, mas não era só ali. Eu, só de estar perto daquele ponto de força, eu já renovava as minhas energias e eu despertava no corpo assim, ó, com contentamento. Sorrindo, né? Anotava no meu diário mágico e sorria. Era um contentamento. Aí eu falava para as pessoas assim, depois que eu passei a ter um grupo, né, do Sul, eu falava para as pessoas, mas por que você fica contente no umbral? Meu, é um contentamento no coração inexplicável. Assim, era uma coisa fantástica. Até hoje é assim. Uma amorosidade por estar servindo. A gente pensa, a maioria das pessoas pensa que tem que ser um grande líder ou alguma coisa assim. Não, que tem que ser o propentor de todos os conhecimentos, saber de tudo. Mas na real, você quer ser um bom xamã, na verdade tem que ser um bom humano. E para ser um bom humano, no meu entender, é servir. É estar a serviço. Legal. Porque aí tem a ver também com o meu propósito de vida. Você está a serviço disso, né? E aí chega nesse ponto de força, renova minhas energias. E sempre tinha um senhorzinho que ele não ia nos resgates lá no umbral. Ele ficava nos pontos de força. Ele ajudava as pessoas, ele fazia quase que milagres ali naquela cachoeira. Com a constituição fisiológica energética, a parafisiologia lá nesse ponto de força, assim, ele renovava a energia, ele era um curador muito forte. Mas eu nunca tinha interagido com aquele velhinho, com aquele senhorzinho. Nunca tinha interagido, nunca. Tô, né, 96, estou lá com a Águia Dourada, que se tornou amigo, né? Porque ele estava direto trabalhando junto. Claro. E aí ele falou assim para mim, olha, amanhã você vai ter experiência com ele. Eu acho que você vai gostar dessa experiência. Eu, ansioso que trabalhava com administração na época. Ansioso que fiquei pensando, caramba, mas se aqui, porque assim, em relação a tempo, se uma fração de tempo lá pode ser uma eternidade aqui, e o tempo, né, pode ter o tic-tac mais condizente com a consciência do momento, por que não pode ser agora, já, e ter que esperar até amanhã? Eu confesso que fiquei bem ansioso ali, eu não gostei. Por que não amanhã, não agora e tal? Mas volta e vai que amanhã vai ser. Ele foi muito decisivo, o Águia Dourada, nessa fala dele. Tá bom e tal. Eu voltei pro corpo, anotei tudo bonitinho e fui trabalhar. E tal, e fiquei pensando, putz, hoje vai ter essa coisa, fiquei ansioso e tal. Ansioso pra dormir. Muito bom. Mas aí eu faço todas as minhas práticas antes de deitar, né? Eu faço as práticas antes de dormir e tal. Aí eu fiz as práticas e tudo mais, e mais uma vez, mais um resgate no umbral. Fui lá, fiz o resgate no umbral. Que beleza! Tô lá agora na cachoeira, lá, no ponto de força. Chegando lá no ponto de força, esperou todo mundo sair. Todo mundo mesmo. Fiquei lá esperando. O senhorzinho chega e vem na minha direção. Ele vem olhando nos meus olhos, lá da cachoeira até onde eu estava, olhando nos meus olhos, ele faz isso aqui na minha testa, na descrição.
Ele coloca a mão na minha testa como se tivesse dado um tapa sutil, com a mão aberta na minha testa. Descrição para quem está acompanhando aí o áudio. Ele toca, então, ele bate na minha testa. Quando ele bate na minha testa, 1996. Ele tem uma experiência retrocognitiva como inativo. Vivendo numa comunidade ali no norte dos Estados Unidos e no sul do Canadá. Vivia com aquela etnia, com aquelas roupas, eu me via tudo lá, inclusive. E adivinha quem é que estava vivendo comigo lá? Ele. O Águia Dourada e aquele senhorzinho. Que legal. Então, eu passei a entender uma coisa interessante. Que ele falou que talvez eu ia gostar dos conhecimentos xamânicos. Em 96 eu passei a estudar por conta disso. Que por conta demais. dessa experiência. Sim. Aí eu passei a buscar também livros e fazer as práticas. E o que ele me ensinava e o que eu aprendia xamanicamente, aí eu passava tanto nos grupos espiritualistas, nas palestras que eu fazia também, nos encontros que era de contato, de 96 até 2000. E fui lendo livros. O que existia aqui no Brasil de livros nessa época? Já existia um clássico, porque tinha os livros todos do Carlos Castaneda. Sim. Por quê? Porque se você for ver esses conhecimentos xamânicos, historicamente falando, que é assim, ó. Deixa eu passar um conteúdo aqui em relação a isso. Primeiro que eu nunca me considerei um xamã, apesar de ir no programa de TV e de rádio, as pessoas me chamam, agora estou com o xamã, eu não rebato, mas eu não me xamã, porque tem todo um trajeto e um caminho específico tradicional que se fala que é um xamã. Mas a palavra xamã, ela é de origem do Tungus, né? Então, é Saman, S-A-M-A-N, Saman do Tungus e tribos altaicas da Sibéria. O que diz? Diz respeito a um praticante espiritual que faz viagens ao mundo dos espíritos em prol de sua comunidade. O xamã é isso. Esses seres humanos, que são xamãs, que antigamente se comunicavam com o invisível, eram chamados de xamãs. Sim. Palavra que foi adaptada aí para o xamã com S-H-A-M-A-N em inglês, para designar, olha só o que designa um xamã. Aquele que voa. Ou seja, aquele que realiza os voos xamânicos. Aquele que tem experiências fora do corpo. Ou, xamã também é aquele que é inspirado pelo espírito. Seja animicamente, inspirado pelo próprio espírito, pelo seu propósito, pela sua alma, pelo seu daimon, pela sua consciência, ou mediunicamente. Sim. Aquele que é inspirado por outros espíritos. Olha só como é que é a tradução da palavra xamã. E também é aquele que sabe. Aquele que sabe, não sabe assim, de entendimento, de alguém que lê o livro, mas alguém que teve a experiência compreensiva e transformou aquilo em sabedoria, por inspiração multidimensional, seja na realidade física ou seja na realidade extrafísica. Sim. Também xamã é aquele que não perdeu a integração, é aquele que mantém a percepção expandida das realidades, que não perdeu a conexão com o mundo que compõe toda a realidade, que é a vida. E também ele é aquele que está, aquele que enxerga no escuro e aquele que está em conexão. Quando fala em estar em conexão, é aquele que caminha entre mundos. Por isso que fala que xamã é aquele que caminha entre mundos e entre as energias. Está em conexão e percebe e sabe onde é que ele pode, onde é que ele quer adentrar as energias e quando é que ele pode trazer essas bioenergias como processos de transformação. E aquele que enxerga no escuro, porque um dos símbolos também do xamã é a coruja que enxerga no escuro, que é o clarividente. Então, quem tem voo xamânico, ou quem tem conexões anímicas mediúnicas, ou quem tem inspirações multidimensionais, ou quem tem conexões com a natureza, com a realidade dos espíritos da natureza, que é essas conexões integradas, sabe? Sim. Aquele que caminha entre os mundos. E aquele que é clarividente, na origem da palavra, é um xamã. Sim. Então, vem daí a palavra xamã, trazendo essa perspectiva mais humana e abrangente. Eu começo lá em 2000 a falar que eu não sou xamã, mas que todo e qualquer ser humano tem essas mesmas capacidades de um xamã. Boa. Que você pode ser um praticante xamânico. Ou alguém que utilize ou faça as práticas xamânicas no dia a dia, no cotidiano, e pode, inclusive,
ter um dos papéis. Quais eram os papéis antigos e modernos de um xamã? Ele é o curador, ele é o poeta, ele é o músico, ele é o psicopompo, que é aquele que conduz os espíritos ou as almas dos mortos ou dos encarnados para outra realidade. Ele é o palhaço, ele é o intuitivo, ele é o conselheiro, ele é o terapeuta. Pega os primeiros terapeutas, é o xamã. Ele é o sensitivo, ele é o paranormal, ele é o contador de histórias, ele é o dançarino, ele é o visionário, ele é o guardião da mãe terra, o guerreiro, o medicina man. Então ele é aquele que compartilha sua medicina interior, seu poder pessoal, sua energia, seus conhecimentos, sabedorias de vida ali com o benefício de outras pessoas. Ele vê na conexão entre compartilhar com os benefícios com outras pessoas, né? Aí tem toda uma parte de histórica que eu compartilho também nos cursos, que vai, esses conhecimentos xamã, ele vai ter uma primeira grafia, o primeiro registro da palavra xamã na língua Evenki, em escritos do século XII chinês. Ah, caramba! E retratava os xamãs como sendo bárbaros. Mas, como você já está ouvindo eu aqui falando, já sabe que os bárbaros são os revolucionários ou as ovelhas negras. Então, tudo aquilo que é diferente da sua tradição é bárbaro. É diferente do que você pensa, do que você faz, do que você age, então você é um bárbaro. Então denominava aqueles povos, aquelas pessoas como sendo bárbaros lá no século XII, pela dinastia Jin dos chineses. Acontece a mesma coisa com o povo celta, com o povo diné, tudo que é diferente é bárbaro. Aí o que acontece? Você vai ver que tem um grande leque, um grande gap, um grande espaço de tempo do século XII até o século XVII. O que aconteceu nesse período? Aconteceu um negócio interessante na Europa e nas Américas. Um negócio chamado Santo Ofício, ou a Inquisição. E aí, então, do século XII até o século XVII, todo mundo que fazia alguma conexão meio xamânica era o quê? Bárbaro ou demônio. Então era essa a perspectiva. Aí você não vai ter muitos registros de palavras ou de estudos ligados ao que é xamânico, o que é xamanismo, o que é xamanismo nem existia, tá bom? A palavra xamanismo não foi utilizada até então, tá? Até o século ali 17. Por quê? Porque somente em 1672 que o termo xamã vai ser utilizado por um russo, Ivanko Petrov. 1672. Caramba. Olha só, na biografia dele. Olha! Ele é um sacerdote, no Diário Mágico dele. No Diário Mágico do Ivanko Petrov, lá de 1672, ele cita os xamãs. Que legal. E a interação dele, ele é russo. E Marte. Porque ele era um cristão meio fora da caixa também, então ele foi condenado. Foi um Marte. Lá. 20 anos depois dele, em 1692, aí um explorador holandês chamado Nicolaas Witsen publica um livro falando sobre a sua experiência no norte e no leste, também lá da Rússia. E ele vai fazer a primeira pictografia, primeiro desenho pictórico, é a palavra técnica. Ele retrata o primeiro xamã lá, em 1692. Primeiro desenho que você tem notícia dele. Que legal, tá? É desse Nicolaas Witsen. Em 1698 você tem o Adam Brand também, que trabalhava lá com a China, na embaixada da China, traduzindo textos xamânicos. Então, começa a abertura, a abrir algum interesse por esses conhecimentos, não só xamânico, tá? Diversas culturas. Porque está acabando lá o processo da Santa Inquisição, né? Do processo do Santo Ofício. Aí começa a pessoa a se interessar pelos conhecimentos antigos. Sim. Aí depois um grande imperador chinês, em 1740, Qianlong, vai em busca do Código Xamânico dos Manchos, que vai ter tradução em 1747. Vai ter um jesuíta também importante, 773. Bom, se eu fosse fazer assim a história, você vai ver que tem todo um cabedal de conteúdo e informação que vai chegar até os dias de hoje. Mas eu quero citar aqui uma mulher chamada... Primeiro um russo chamado Sergei
difícil o nome dele. Sergei Mikhailovich Shirokopolov. Porque em 1910 ele faz as primeiras explorações universitárias do xamanismo. 1910. Tá. Ele faz isso. E em 1935 tem a publicação também em língua inglesa do Código Xamânico dos Manchos. Nossa. E aí começa a interessar os conhecimentos xamânicos na Europa. Sim. Também assim, com mais abrangência, né, de conexões, assim, bem legal. Só que todo mundo vai falar de xamanismo do Mircea Eliade. Só que antes dele vem a Maria Antoniette Staptyska, também nome difícil, né? Tá. Uma polonesa, uma antropóloga polonesa, pouquíssimo conhecida no Brasil, mas uma grande estudiosa desses estudos xamânicos. Ela não vai fazer igual o Mircea Eliade. Mircea Eliade estudou, e tem um tarot, que eu indico esse livro. Sim. 700 páginas. Xamanismo, as técnicas esotéricas do êxtase. Já tinha esse livro, já tinha outro que eu vou citar depois. Você perguntou do que tinha, né, nessa época. Sim. Estou chegando lá. Lá em 1914, essa Maria Antoniette Staptyska, ela embarca em loco. Ela vai para onde? Para a Sibéria. Caramba. Não vai estudar só dos conhecimentos acadêmicos que existiam. Ela vai lá ter experiência prática. Vai lá vivenciar com eles. Para complicar mais a situação, meses depois, Primeira Guerra Mundial. Nossa. Ela se mantém mesmo assim lá na Sibéria para fazer toda a pesquisa e fica lá 2 anos. E ela vai lançar um livro em 1916. É um clássico esse livro dela, porque é um diário mágico na Sibéria. Sei. Antes mesmo do Mircea Eliade, porque o Mircea Eliade vai lançar o livro dele, ele vai começar a escrever em 1920, que é 4 anos depois do livro dela. Mas ele vai publicar só depois da Segunda Guerra Mundial. Entendi. Ele só publica esse livro em 1900 ele vai ficar em voga mesmo em 1950, porque primeiro ele publica e distribui no Círculo de Eranos. O Círculo de Eranos também é algo que a pessoa devia buscar estudar, porque no Círculo de Eranos, olha a turminha que se reunia no Círculo de Eranos. Jung, Joseph Campbell, ele, o Mircea Eliade, uma turminha top, assim, que se reunia para compartilhar, era um GEP, um grupo de estudos que se reunia anualmente. Só com grandes nomes que vieram a se tornar. Grandes nomes fazer disso. Mircea Eliade vai lançar esse livro que é um clássico, Técnicas Arcaicas do Êxtase, Xamanismo, as Técnicas Arcaicas do Êxtase. Por que eu estou falando isso? Porque o Jung era apaixonado também pelas culturas nativas, principalmente o povo de Né. Ele gostava das bandadas de Né e conexões. O Joseph Campbell, com 7 anos de idade, vai ter uma experiência xamânica e vai se apaixonar pelas culturas nativas ali no Museu de História Natural. A família dele leva lá, o pai dele leva ele lá para a História Natural, e depois uma apresentação, sabe de quem? Do Buffalo Bill. Buffalo Bill levava um grupo de indígenas para viajar o país inteiro, Estados Unidos, para conhecer os indígenas, para contar as histórias, suas danças e suas culturas. Joseph Campbell vai lá e fica apaixonado na adolescência dele por conta dessa apresentação, e se apaixonar pela cultura dos povos. Então, são essas conexões, e ele é do Círculo de Eranos. E aí o clássico, então, lá de 1950 é o do Mircea Eliade, mas tem o da Maria Antoniette Staptyska. Depois dele, do Mircea Eliade, vem propaganda na década de 60, os conhecimentos xamânicos. Quem? Carlos Castaneda. Carlos Castaneda compartilha os seus livros e suas experiências de um xamanismo específico, que é o xamanismo tolteca, que ele aprende com Dom Juan de Matos. É um xamanismo mexica. E ele tem todos os conceitos nos seus livros, que é uma série de livros. Influenciou, inspirou muita gente, trazendo da floresta ou da etnia, da cultura específica para o cotidiano, a experiência dele. Sim. Na década de 60, Michael Harner, também acadêmico, vai vir, inclusive, aqui para a floresta amazônica, ter suas experiências com o Givari e tudo mais, e ele vai, anos depois, publicar o livro Caminho do Xamã, que é um clássico. Esse também tinha na década de 96.
Então, esses livros, o Mircea Eliade, O Caminho do Xamã, eu li também nessa época de 96. Tá. E 96 também foi o ano de publicação do primeiro livro do Léo Artesi aqui no Brasil. Que se chama O Voo da Águia. Sim. Passeado pela avó do xamanismo, neoxamanismo no Brasil, que é a Carminha Levi. Ela convida a Carminha Levi, porque antes do Léo Artesi existia a Carminha Levi. Carminha Levi, ela está viva também. Tá. E ela, na década de 80, todos os conhecimentos xamânicos, TV e rádio, é ela que dava entrevista. Entendi. Ela foi lá nos programas de TV, foi no programa do Gasparetto, quando o Gasparetto tinha um programa de TV na Bandeirantes, o Terceira Visão. Ela que falava sobre xamanismo aqui. Ela é a avó do xamanismo no Brasil. O Léo Artesi vai lá e convida a Carminha Levi para escrever o prefácio, para honrar quem veio antes. Ela vai escrever o prefácio do livro dele, para honrar o trabalho dele de 96, que é o mesmo ano que eu começo a ter experiências e vou estudar xamanismo. Eu vou lançar o meu livro anos depois. Eu vou lançar o livro anos depois. Eu vou lançar o meu livro Práticas Xamânicas Despertar as Capacidades Interiores, que é o terceiro livro, somente no ano de 2013. Quem que eu convido para escrever o prefácio? Carminha Levi. Ah, que legal. Carminha Levi escreve o prefácio do meu livro. Quem escreve o prefácio? Léo Artesi. Porque eu estou honrando quem é que veio antes de mim. Quem é que abençoou todas as minhas turmas de terapias bioxamânicas que foram formadas nessa jornada de 9 meses, aí de um sábado e domingo por mês, durante 9 meses? Carminha Levi. Uau. Carminha Levi, todas as turmas ela abençoou. Sim. Hoje não mais por questão de saúde. Sim. Ela não está vindo mais, desde a pandemia, na verdade. Mas ela sempre, todas as turmas que ela abençoou, todos os meus alunos de terapias xamânicas. Que legal. Eu não tive condição financeira de fazer o curso com ela. Mas quando eu fui formar a turma, ela sempre veio honrar esse trabalho e abençoar os participantes ali. Sim. Então, os livros que eu tinha, eram os livros Mircea Eliade, do Michael Harney, Caminho do Xamã. Já existia também o do Léo Artesi, que lançou em 96, que é o Voo da Águia. Sim. Inclusive, foi relançado agora no ano passado. E o meu está esgotado hoje, Práticas Xamânicas, mas no final desse ano de 2025, vai sair a 4ª edição. Tá, legal. Desse ano. E vai sair um novo livro também. Chama-se Na Luz dos Xamãs. Tá. Esse em coautoria. Eu e o professor Wagner Borges, Na Luz dos Xamãs. Tópicos Rituais da Sabedoria Xamânica. Vai ser lançado segundo final de semana de dezembro aqui em São Paulo. Então, que massa! Então a gente vai estar juntos também nesse lançamento. Então, já estou deixando aqui propaganda. Se estiver em São Paulo, vai lá na divulgação, vai lá no Mystic Fair, que a gente vai lançar na Mystic Fair, ou entre em contato comigo, Samuel.Souza de Paula, no Instagram, que a gente passa as informações por lá, que a gente vai ter também outro lançamento intimista, e para adquirir esse livro. A gente vai lançar pela mesma editora, que é a editora Alfabeto, que é o mesmo que lançou esse terceiro livro publicado aqui. Então é algo que para a pessoa também saber. E também, se vocês quiserem também, puderem fazer igual algumas pessoas, tem gente que já veio de Minas e do Rio de Janeiro. Fazer o curso de 9 meses de terapias bioxamânicas também é um convite. Já sabe que é aqui na minha casa, só que a gente tem uma entrevista antes. Lógico. Tem todo um processo também de seleção para vir, e tem inscrição e tudo mais, é só se informar também aí. E aí, inclusive, eu compartilho até uns dados do WhatsApp, 11 988 80 15 45, 11, que é São Paulo, 988 80 15 45, porque aí a pessoa pode entrar em contato e pedir informação quanto que vai ser a próxima turma, que a gente não sabe quanto que vai ser a próxima, assim, as datas. E não sabemos que horário que vai ser, que dia que vai sair também esse programa, mas ver qual é que está aberta as inscrições aí. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico.
Samuel, eu queria ouvir o seguinte. Você falou que no encontro com aquele moço mais velho, você teve essa visão retrocognitiva, né, da tribo, e que, né, você viu que vocês trabalhavam juntos, etc e tal. E aí, quando você volta dessa visão, o que você fala pra ele, assim? Volta, né, com a consciência completamente expandida e nada vai ser igual, né? Aí eu volto, começo a estudar, eu volto fora do corpo, volto do corpo, encaixo no corpo, começo a estudar esses conhecimentos xamânicos, encontrar cada vez mais com ele, e ele vai passando informações, conteúdos. Aí algumas pessoas perguntam assim para mim, você acredita em espíritos? Aí eu respondo, em alguns sim. Porque espíritos como esse ancião, porque o nome dele é Ancião das Estrelas. Tá legal. Spoiler, a capa do novo livro chamado Na Luz dos Xamãs, é ele que está retratado lá. Quando vocês verem a capa do livro, você vai ver, é ele. Então a gente contratou um artista, e aí a capa do livro é o Ancião das Estrelas, os traços, conexões, está na capa do livro Na Luz dos Xamãs, é ele. Que legal. Eu estava trabalhando em 2003, e aí eu queria, lembra que eu falei que eu queria ser acolhido por etnias, que aconteceu só anos depois? O Ancião das Estrelas, ele influenciou um cara que não tinha nada a ver comigo, e ele me ligou no escritório e falou assim, ó, porque ele falou assim, não fala do corpo, uma pessoa vai te ligar, eu acho que você vai gostar para conhecer esse lugar. Ele sempre fala assim, eu acho que você vai gostar, pode ser que você goste. Ele não fala assim, vai e faz. Ele, sabe, joga. O Ancião das Estrelas faz isso. Sim. Nos meus diálogos. E normalmente quando é pessoal, eu acato, porque a maioria é coletivo só. Quando é pessoal, eu falo, puta, vou... Por isso que eu falo que em alguns espíritos eu acredito. Sim. Ele vai e fala que no dia seguinte a pessoa ia me ligar, e a pessoa me liga. Que legal. E ele fala assim, ó, eu não sei porque que eu tô te ligando, mas eu tô te ligando, e pro convite pra você ir numa oca, não sei, assim, assado. Eu não sei se você vai querer ir, pô, mas eu senti. Aí eu falei, eu vou. Mas você vai? O cara falou, não acredito, o cara não acreditou. Você vai? Vou. Pode colocar que eu vou. E aí eu fui conhecer. Por quê? Porque ele tinha soprado, claro. Provavelmente no ouvido do outro, o outro não lembrava de nada, mas me ligou para um convite lá. Chegando lá, eu tô lá na Oca, que é uma das das câmeras da paz, Chamber, Peace Chamber, aqui no Brasil, e o Ancião das Estrelas, esse mesmo espírito, sai do tronco da árvore. Ele sorri para mim. Nossa, que demais. Não, foi muito especial. Eu tenho uma experiência, eu sou condutor xamânico também de outras conexões, né? Mas eu tenho experiência dentro da INIP, que é uma cerimônia de purificação. Tá. É uma cerimônia onde você tem uma espécie de uma cabana, assim, um formato meio que o útero, e aí tem uma porta que você se agacha, que entra, tem um buraco no centro, entre as pedras quentes, é Temascal também conhecido. Tá. Não sei se você já fez essa cerimônia. Não. É uma cerimônia de purificação. Aqui a gente realiza, inclusive, aqui no Consciência, uma vez por mês a gente realiza essa cerimônia de purificação aqui. Por inspiração que eu aprendi lá. Eu vou chegar lá ainda daqui a pouquinho. Legal, tô lá e eu tenho visões dentro da experiência de purificação. E as mesmas visões que eu tive lá eram semelhantes e parecidas com o mestre espiritual da Felicity, que é a guardião dessa Peace Chamber e é a líder das cerimônias aqui no Brasil. Ela é a líder de cerimônia da Drum Dance, Summon Dance e Long Dance. 2003 eu conheço ela. Eu fui acolhido ali, no ano seguinte começa a minha primeira dança, 2004. É a primeira Summon Dance do Brasil. Eu vou dançar a minha primeira Drum Dance também, lá. E passo a dançar. A Drum Dance é 3 dias sem comer, sem beber, sem falar, ao som do tambor e cantos xamânicos. Você fica na alta montanha, ao relendo assim, dançando. No período diário, noturno, você dorme, você deita e dorme, né? Você tem a experiência mais do corpo, fora do corpo. E aí eu faço parte disso. Aí quando eu completo 6 anos de dança, no ano seguinte, a Felipe me pergunta, você vai parar, o que você vai fazer? Você vai continuar, vai parar? Porque tinha outras danças, né? Eu acho que eu vou dar uma pausa e tudo. Aí eu falo assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma dança de presente. Porque aí já é 2010. Tá. Aí em 2010, lembra que eu falei que eu ia ter uma experiência fora do país? Eu vou para fora do país, porque eu ganho a passagem e estadia lá nos Estados Unidos. Tá. Para ficar algumas semanas lá. Né? Eram 3 semanas lá. Sim. Beleza, eu já dava aula e tudo mais, organizei tudo, tô lá para fazer a Summon Dance, que é 4 dias sem comer, sem beber, sem falar, e tem um diferencial nessa. Tá com um apito de osso de águia, apitando os 4 dias, clamando uma visão para o grande espírito, para o grande mistério. Nossa.
E foi muito impactante a 2010 porque é uma dança no deserto. Nossa. Aqui no Brasil tem árvore, fresquinho, frescor, gostoso, a graminha e tal. Lá, deserto. Foi difícil. Mas nós ganhamos presentes, como diz as tradições xamânicas, né? Para cada grande desafio, um grande presente e uma grande medicina. Para cada grande dragão e sombra que você enfrenta um grande tesouro, uma grande medicina. Aí nós tivemos o privilégio e a oportunidade de o mestre da Felicity, o chefe visionário dessas danças, Que demais. nos receber em 2010. Acolher aonde? Na casa dele. Ele já estava aposentado, ele não atendia mais ninguém. Na casa dele, lá em 2010. E aí nós passamos 2 dias, né, na casa dele e mais. No final do segundo dia, ele convidou a gente para ficar mais tempo nos Estados Unidos, porque 2 semanas depois teria uma cerimônia especial junto aos Pueblos Pícoris. A reserva onde nós estávamos era no Colorado, nos Úteis do Sul. E nós tínhamos que ir lá para o Novo México, que é onde está os Pueblos Pícoris. Olha. Só que a gente tinha tudo combinado, dinheiro contado. Não dá. A Felicity já estava super contente porque ele nunca tinha feito isso. Ativamos uma pessoa do Brasil para mandar dólares pra gente. Pra gente conseguir ficar no Brasil. Pra gente conseguir ficar lá nos Estados Unidos. Então já ativamos no Brasil para mandar dólares pra gente ficar nos Estados Unidos mais 2 semanas para participar dessa cerimônia lá. E aí a gente ficou, aí conheci vários lugares também, outros no sudoeste americano, por conta dessa ajuda. Peguei algum dinheiro emprestado também, que depois eu paguei, para complementar esses valores e tudo mais, porque foi muito especial. E aí a gente viu uma celebração de Elder, condecorando ele como sendo um grande Elder também. Nossa, tá. É algo muito especial, assim, não podia filmar, tirar fotografia, e tem muitas experiências muito marcantes que eu conto no curso de terapias xamânicas, assim, eu passo o final de semana contando as experiências e compartilhando o rito, porque eu gosto de contar as histórias como o Diário Mágico, mas compartilhando as magias ou as medicinas ou as práticas e o que pode ser interessante para a pessoa. Não é só uma história minha. Sim. É algo que pode ser prático e vivencial da pessoa ali. Claro. E aí tivemos essa oportunidade lá de vivenciar em 2010 essa condecoração lá do Pueblos Pícoris. E hoje, 2025, foi o meu primeiro ano de treinamento de 4 anos para me ser um líder de cerimônias dessas danças também. Faltam mais 3 anos. Então, por quê? Porque eu sempre recusei. Porque 2010 foi o primeiro convite para você. Você tem que ser líder, tem que ser líder, tem que ser líder e tal. Chefe de dança, conexão de chefe de dança, né? Que é esse papel. Eu sempre recusei. Sempre recusei, sempre recusei. O ano passado, minha companheira, a Juliana, depois de vir de uma dessas experiências de drum dance, falou que teve uma visão, percepção de que eu deveria ir. E aí, por conta de vários fatores, e aí, 2025, a gente teve o primeiro ano. Faltam mais 3 para justamente me tornar um chefe. Por que eu tô falando isso? 2010, eu me tornei parte do staff. Fui condecorado também lá, como parte do staff. Ou seja, parte da tribo do Just for El, desse visionário, desse nativo, de 2 etnias. Outras do Sul e Pueblos Pícoris. Então, eu passo a ser acolhido em 2010. Por essas etnias, fazer parte. A partir daí, todos os anos eu ia para os Estados Unidos, até chegar aos filhos. Entendi. De 2010 até a chegada do Raul, 9 anos, todos os anos ia para os Estados Unidos. Aí chegou, Raul, aí chegou o Raul, não dava mais, porque agora virei pai, né? Primeiro filho chegou e aí veio a pandemia. E aí veio a pandemia, ficou mais desafiante. Aí chegou depois o segundo filho, no ano seguinte. E agora, no ano passado, é que a minha companheira foi para os Estados Unidos. Eu ainda não fui. Sim. E esse ano, minha companheira foi de novo. Voltando a essa conexão, porque tem a ver com ser acolhido pela comunidade, sabe? Sim. Você também porque você faz parte da família. Claro, claro. Faz parte dessas pessoas que vivem essa sociedade durante milênios. E eu fico pensando também, Samuel, que essa cerimônia que vocês foram, né, da condecoração dele como um elder, ela também é uma inauguração de uma referência consciencial que poucas pessoas têm de o que é estar na presença de uma pessoa nesse nível de elaboração interna, por assim dizer, né? Então, né, não é só prestar homenagem e tudo, mas é também abrir precedentes, talvez, né? Eu penso assim.
E foi muito mágico lá. Esse elder chama-se Joseph Roel. Ele tem vários livros, a maioria tem uns 17 livros, tudo em inglês. Esse aqui é Sound Native Techniques Visionary Art, porque ele é um artista também. Olha só as artes aqui, você que está vendo aqui, Rodrigo, eles não estão vendo, mas são várias artes visionárias. Sim. Aqui no Brasil saiu um livro que eu vou indicar, chamado Cerimônias do Espírito Vivo. Eu recomendo entrar em contato comigo direto, porque eu estou pegando direto com a Felice, que é a nossa chefe na tradição, e ela é a chefe do Brasil, inclusive das danças. Sim. Porque aí adquiriu com a gente, que eu ajudo ela a vender também esses livros. Samuel.Souza de Paula no Instagram, escreve, quero o livro, porque a gente manda pelo correio. Eu já esgotei agora, mas eu vou pegar mais um remessa agora, que eu vou na casa dela de novo, eu vou pegar mais pacotes, para compartilhar com as pessoas. Poucas pessoas conhecem. Ele tem muitas visões. Na década de 80, ele sentava com os físicos. E ele compartilhava suas experiências. Ele é um visionário, e nós fizemos agora, nesse mês de junho, a comemoração de 90 anos dele. Nossa. Aqui, na celebração, nós fizemos aqui, junto com o grupo, com a cerimônia de NP e de tudo mais. 90 anos, está por aí ainda. Ele está trazendo muitas sabedorias, mais para as comunidades do que para o homem branco. Sim. Mas muitas sabedorias podem ser adquiridas também dos livros. Um deles está traduzido, que é o Cerimônias do Espírito Vivo. Recomendo a pessoa adquirir diretamente comigo lá, ou pelo Instagram, Samuel.Souza de Paula, ou pelo meu contato, que é 11 98880 1545, porque aí já pede, eu quero o livro. E aí a gente vê o frete. E é bem acessível o valor. É mais acessível do que adquirir, inclusive, com a editora. O editor é meu amigo, mas é que eu sei que a maioria dos livros estão na casa da Feliz. O editor é o Américo Sammer. Sim. Então, o Américo Sammer, ele é o editor do livro. Então, ele é meu amigo. Então, ele sabe disso. Então, a gente faz para a pessoa ter acesso a esse conteúdo. Mas a maioria dos livros, dos títulos, está com a Feliz. Então, eu quero também ajudar ela a vender o da Feliz, porque ela ganhou um fundo também financeiro, porque ela investiu muito tempo, demorou 10 anos para o livro ser publicado, para poder sair aqui no Brasil. Muito trabalho. Oi? Dela é qual? O livro dela? Não, ela não tem livro publicado. Ela que ajudou a publicar publicar a tradução aqui para o Brasil. Felice McDonald, que é a nossa chefe aqui da Long Dance, Salmon Dance e Drum Dance no Brasil. Legal. Não, maravilhoso. Ela é uma argentina com educação londrina e de coração brasileiro. Que ótimo. Não, eu vou colocar todos esses contatos na descrição e, para finalizar, para o pessoal que quer te ver, quer ver as entrevistas no YouTube, é o canal Consciência Próspera. Consciência Próspera. Lá você tem Consciência Próspera, tem muitas entrevistas semanalmente. Tem também, não sei que horário que dia que está postando esse podcast, mas é no YouTube. Temos o Irradiação Energéticas às segundas e terças-feiras, gratuito também, vocês podem acessar lá. Que legal. Lembra que eu falei do Sinal de Fumaça, que começou em 2010? Sim. Estamos fazendo a comemoração de 15 anos do Sinal de Fumaça. Voltamos a produzi-lo. Eu e Denis Rojas, que também é o chefe do tambor, nas cerimônias que eu comentei com vocês. Ele também conheceu o Joseph Roel lá nos Estados Unidos. Sim. Também ele é um elder do tambor. Ele é o chefe do tambor no Brasil. O Denis Rojas, tem muita história para contar também, e ele é especialista em medicina das cartas do caminho e de medicina dos animais também, ele trabalha com isso. Sim. Cabelos brancos, tudo mais, igual a Feliz, tudo cabelo branco, tudo assim. E nós voltamos a fazer, atualmente está sendo transmitido às quartas-feiras. Quartas-feiras, o Sinal de Fumaça às quartas-feiras, tem outros colunistas também. E também voltou agora nesse segundo semestre as minhas aulas live. Então, quem gostou do meu estilo de fala, gostou do meu jeito de compartilhar esses conhecimentos, gratuitamente, de segunda a sexta-feira, às 21 horas, está voltando agora, no mês de agosto. No mês de agosto. No mês de agosto, voltando às aulas lives de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 21 horas. Pode interagir via chat, cada dia é um tema diferente. E aí você vai ver que as minhas aulas lives eu interajo com temas espirituais de prosperidade, porque tem a ver com consciência próspera, com temas de ritos e sabedoria dos povos, com temas de mediunidade ou temas espiritualistas diversos. E às sextas-feiras, lembra que eu falei do Diário Mágico lá? Sim. Experiência fora do corpo, porque aí eu pego uma experiência do meu Diário Mágico, compartilho lá também e vou comentando também sexta-feira. Tá de volta também aí essas transmissões às aulas lives. Então tem bastante conteúdo. Nesse segundo semestre também é novidade, pela primeira vez, porque meus cursos sempre foram presenciais.
pela primeira vez vai ter um curso online. Então, se informa também, se você se interessa, está fora de São Paulo, vai ter o primeiro curso online que a gente vai fazer, que é baseado nesse livro aqui do Práticas Bioxamânicas, com outros conteúdos. Vai ser o primeiro vai se chamar Práticas Bioxamânicas, Introdução ao Xamanismo. E aí é um curso que vai ter aulas gravadas e vai ter aulas ao vivo também e online. Então vai ser o primeiro curso que a gente vai estar lançando. Então se informa também sobre isso, aí vocês conseguem encontrar vários conteúdos do Samuel Souza de Paula, esse que vos fala. Ô Samuel, eu quero uma última informação que você falou que o seu primeiro livro é o Pepitas de Amor, o terceiro é o Práticas Bioxamânicas e o quarto vai ser o Na Luz dos Xamãs. E o segundo? Tá bom. Ó, o primeiro então, Pepitas de Amor, Mensagens para o Despertar da Consciência Próspera. E o segundo é Avatar, Jornada do Herói, Arquétipos e Símbolos. Um livro que eu escrevi em 30 dias, porque eu sou fã do Campbell, e eu assisti o filme Avatar, do James Cameron, e coloquei alguns conteúdos lá, nesse segundo livro. Também está esgotado os dois. Legal. O terceiro é o Práticas Bioxamânicas, Despertar as Capacidades Interiores, e o quarto, em coautoria com o professor Wagner Borges, Na Luz dos Xamãs, Toques Espirituais da Sabedoria Xamânica. E tem mais em breve aí, aguarde, que vai sair mais para o ano de 2026 em diante. Agora as crianças já estão um pouquinho maiorzinhas, aí vai dar um tempinho mais de tempo de eu escrever. Dá para dedicar mais, sim. E Samuel, uma última coisa. Para quem está nos ouvindo, né, até aqui, uma mensagem para a gente fechar o episódio. Assim, o que você diria para o ouvinte do Diário Mágico? Sua história e sua vida, ela não é uma vida à toa e não é uma vida largada e solta e desconectada. Ela está conectada com a teia sagrada. Tudo o que acontece na sua vida tem um sentido e tem um tesouro, como a gente falou aqui hoje, e tem uma sintonia e ela deve ser valorizada. Você pode registrar ela por meio de um diário mágico na parte escrita, você pode usar, compartilhar ela de uma forma de áudio em um podcast, você pode compartilhar isso em vídeos e dando entrevistas, ou compartilhando sua história em aulas. Eu tenho um dos módulos do Terapias Bioxamânicas que é sobre jornada, e eu vou contando a minha jornada de vida e vendo toda a transformação que vai ocorrendo ali e os tesouros que ela tem. E mais, sua história de vida, ela é importante para o grande mistério, para o todo, para o Ankatanka, o Amatita, o Kashila, Nanderu, Tupã, a forma como você queira chamar, porque diz as tradições que o grande mistério gosta de histórias, e por isso que a gente está aqui, interagindo e relacionando uns com os outros. E ao se relacionar uns com os outros, estamos co-criando histórias e expressando a nossa medicina. A nossa medicina é a expressão essencial do propósito de vida, sabe? Essas conexões do nosso anjo interior, do daimon interior, ou da força que existe dentro de nós. No caminho xamânico é a medicina, é o propósito de vida manifesto. Então você veio para manifestar esse propósito de vida, a sua medicina. Se você ainda não entende, não compreende, não tem um lampejo ou insight desse, pode ser que seja no momento de você ir em busca de. Sim. E se você mas não tem condições de fazer, de reconhecer, ajuda as pessoas a encontrar o propósito, que você também encontra o seu. Ou se não, busque pessoas que podem estar também no propósito, no caminho, e pode inspirar você também a reconhecer esse seu. Que tenha uma boa vida, cheia de conexões, que seu diário possa ser lido pelos registros acásticos do universo como energia ou egrégora, e inspire outras pessoas, porque você é um ser, uma consciência, encarnada aqui no corpo físico, tendo essa experiência humana, e ela vale muito a pena, apesar dos perrengues, e com os perrengues a gente cresce e evolui. Arroba Metaku Oyasi por todas as nossas relações, que você tenha uma boa vida. Samuel, muito obrigado por essa aula incrível, por compartilhar, né, tantos segredos, tantos mistérios, tanto tesouro com a gente. E é isso, né, as descrições todas dos contatos do Samuel vão estar aí na descrição do episódio, e acessem o Consciência Próspera. E é isso, anotem seus resultados. Aí sim, eu espero que vocês tenham gostado demais desse episódio de Diário Mágico. O Samuel é um cara incrível, não sabia que a história dele fosse ser tão maravilhosa. Deu assim 1h15 e eu falei, cara,
eu ainda tenho muita coisa pra ouvir. Deu 1h30, eu falei, cara, vamos nessa. E aí deu esse episódio um pouco maior do que o normal, mas é justo, né, pra comemorar esses 100 episódios aqui, né, foi uma boa escolha. Bom, vou reiterar o que eu falei lá no início da pesquisa do Diário Mágico, né, do Prêmio Diário Mágico 2025, né, entrem aí no link da descrição, nos formulários, para responder as perguntas, para participar com a gente, vai ser muito legal, vai ser muito importante, e no final do ano, no Páginas Rasuradas, a gente vai trazer esses resultados todos em público, tá bom? Valeu, um abraço, anote os seus resultados. Lefou Podcasts.